Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, 5 de agosto. Eu, Thaís Aredi e Priscila Yasbeck juntas aqui para dividir com vocês o que é mais importante na economia. Olha, a semana vai terminando, chega nessa sexta-feira com um ambiente mais positivo no mercado financeiro doméstico, aqui no nosso. O Brasil conseguiu se descolar desse movimento das bolsas internacionais, que primeiro sentiram com muito mais força e tiveram muito mais impacto da tensão entre China e Estados Unidos, por causa de Nancy Pelosi em Taiwan, e dos sinais trocados do Banco Central americano, se vai ou não radicalizar para derrubar a inflação. Jeremy Powell diz uma coisa, no dia seguinte outros membros do Fed dizem outra. Priscila já dividiu aqui essas contradições do posicionamento dos Fed Boys, Fed Girls, e de qualquer forma, lá fora o clima de incerteza aumenta. Mas aqui do nosso BC, a leitura é de que os juros não sobem mais. E aí, se os juros não vão mais subir mais, hora de correr para a Bolsa, para o mercado acionário. E a Bolsa Brasileira, a B3, o Ibovespa, o índice da B3, voltou a experimentar os 106 mil pontos, quase chegando lá, um patamar que não alcançava há semanas. A mesma coisa aconteceu para o lado positivo com o dólar. A moeda americana perdeu diante do real, se distanciando daqueles R$ 5,50, que é um limite um pouco psicológico, assim, que acende o alerta sobre a percepção de risco do Brasil. A possibilidade de uma recessão castigar a economia internacional já é uma realidade. Então a discussão agora é quando ela vai começar para valer, para além dessa recessão técnica, né, que já lemos da economia americana, de 2 trimestres seguidos de queda, mas quando ela vai começar para valer, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, e quanto tempo ela vai durar. Quem reagiu com força a esse cenário mais sombrio lá fora foram os preços das commodities. Em geral, todas caíram e o petróleo foi nessa mesma onda e se rendeu muito. Diante desse cenário, o que aconteceu? Tivemos ontem a boa notícia, depois de 15 meses sem baixar o preço do diesel, a Petrobras anunciou uma redução de 20 centavos para as refinarias. Agora sim, nós estamos a menos de 2 meses das eleições. Não dá para dizer ainda, né, se essa é uma nova trajetória, se o Brasil vai seguir descolado do que está acontecendo lá fora. Então, no episódio de hoje, a gente vai tratar um pouco, primeiro do cenário internacional. A Priscila vai trazer mais detalhes aqui do comportamento do petróleo e do que está acontecendo lá fora. Depois vamos entender um pouquinho com o nosso especialista CNN, vamos dividir com vocês a análise do Sérgio Vale sobre o comportamento do mercado brasileiro, o que tem pela frente que vai ditar os rumos e as decisões do nosso mercado, tá bom? Bom, um dos destaques então do dia é justamente o preço do petróleo. O petróleo chegou aos níveis que tinha antes da pandemia, tanto o WTI quanto o petróleo do tipo Brent. Então o WTI caiu abaixo de $90, que é o petróleo que é referência para o mercado americano, e o Brent, que é referência aqui para o nosso mercado, ficou em $94, que também é um nível abaixo do que tinha lá no começo de fevereiro, antes da guerra na Ucrânia. Essa queda tem sido puxada por uma combinação de fatores que se somaram nessa semana. Um deles, os dados que mostram que os americanos estão dirigindo menos nesse ano do que antes de 2020. O outro, estoques de petróleo que estão subindo nos Estados Unidos. A OPEP, que é a organização que reúne os países exportadores de petróleo, concordou em aumentar a sua oferta de barris para setembro, mas o mais importante, e que vários especialistas têm destacado, a gente já falou aqui, é a questão da desaceleração global. Então, tem uma perspectiva de que com o mundo esfriando, as economias globais esfriando, China desacelerando, Estados Unidos com 2 trimestres seguidos de queda, tudo isso vai provocar, então, uma desaceleração, se não uma recessão em algumas das principais economias do mundo. A Europa com dados muito fracos de atividade, com os índices de inflação batendo recordes em década e derrubando o consumo, tudo isso acaba gerando essa expectativa de uma economia global mais fria, o que gera também uma expectativa de desaceleração na demanda por petróleo. Porque, claro, se a economia gira mais, a demanda por energia aumenta. Se a economia gira menos, a demanda por energia diminui. Mas aí vocês já devem estar se perguntando, mas agora há pouco era outra perspectiva, tinha outra história aí afetando os preços do petróleo, a história era restrição de oferta na Rússia, né, por causa da guerra com a Ucrânia, como que acontece isso, o que prevalece, né, dessa história toda. E a resposta é que nem os maiores especialistas sabem
qual que é a resposta. Porque eles, ao mesmo tempo que falam de todos esses fatores e desaceleração global, trazendo os preços do petróleo para baixo, eles também falam sobre 2 fatos importantes. A Arábia Saudita subiu os preços para a Ásia para um nível recorde, o que é um sinal importante dado pelo maior exportador de petróleo do mundo, de que a Arábia Saudita, então esse maior exportador de petróleo do mundo, está vendo que a demanda continua pressionada, né? Que a oferta continua pressionada. E um outro ponto também importante é que a OPEP concordou em aumentar a oferta de barris de petróleo para setembro, mas aumentou em só 100 mil barris por dia, o que é um aumento muito modesto, e ainda por cima fez um alerta dizendo que a capacidade ociosa está severamente limitada. A gente continua com os mesmos problemas afetando também o mercado. A guerra na Ucrânia não se resolveu, a OPEP ainda não aumentou de forma relevante a oferta e a Arábia Saudita, então, subindo os preços. Então, tudo isso acaba trazendo também uma complexidade em termos de perspectivas e, com isso, os bancos, os grandes especialistas, eles estão destoando muito nas suas avaliações do que pode acontecer com os preços do petróleo daqui para frente. Fato é que ninguém prevê quedas bruscas nos preços. Alguns acreditam em queda, outros acreditam em inverno chegando na Europa e pressionando ainda mais os preços, porém, ninguém fala que vai cair muito ou cair para os parâmetros que havia, né, para os preços que havia antes da pandemia. Então, por enquanto, o cenário é esse, é muito incerto, e aí uma questão importante também sobre petróleo, que traz também um pouco do tom do que o mercado está passando nesse momento, é que a queda do petróleo, ela acontece por um temor de recessão. Então, é uma queda que ela não vem pelos motivos mais desejados, ela vem por motivos ruins, né? Então, é mais daquele comentário que a gente tem feito aqui, que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Por um lado, o temor de recessão, ele reduz a inflação. Por outro lado, a inflação alta alimenta o temor de juros altos e esfriamento das economias, né? Então, um cenário aí de um lado inflação ou de outro lado recessão, nenhum dos dois é bom para as economias globais. Bom, só para finalizar, hoje vai sair o dado de emprego dos Estados Unidos, os dados do payroll, vai sair logo depois que a gente publicar o podcast, então a gente pode aprofundar mais na segunda-feira, mas só para dar um recado, a expectativa é desaceleração nas criações de vagas nos Estados Unidos, de 372 mil para 250 mil de junho para julho, e aí os investidores vão ficar bem de olho nesses dados, porque eles vão trazer elementos para a grande discussão do momento, que é a recessão nos Estados Unidos, né? Então, o governo americano, alguns bancos, mercado, falando que não tem recessão técnica, apesar dos 2 trimestres seguidos de queda, porque justamente tem dados que mostram que o mercado de trabalho está aquecido, outros dados que mostram que a atividade está aquecida, então refutando a tese de que a economia americana está em recessão, apesar dessa convenção aí de que 2 trimestres seguidos configuram uma recessão técnica. Esses dados de mercado de trabalho hoje, eles vão ajustar essas expectativas, vão ou alimentar a tese de recessão ou refutar essa tese de recessão. Então, o mercado todo está muito de olho nesses dados. Se explica também a cautela na abertura dos mercados, com os índices todos abrindo ou em queda ou em estabilidade, mas muito andando de lado aí à espera desses dados importantes do mercado de trabalho americano. E a gente conversou exatamente sobre isso, sobre essa questão de recessão, inflação, um alimentando o outro, a questão de não tem nenhuma perspectiva positiva de um lado a inflação, do outro lado a recessão, com o Sérgio Vale, que é o nosso especialista CNN em economia. Vamos ouvir. O cenário à frente lá fora não está muito tranquilo, não. A gente tem, de fato, uma recessão a caminho, tem toda uma discussão se, de fato, os Estados Unidos já estão em recessão agora. Possivelmente não, o mercado de trabalho ainda precisa piorar, ainda precisa cair, mas o fato é que muito provavelmente a gente vai ter uma recessão acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, pelo menos, né? Nesses 2 mercados acontecendo uma recessão, eles são muito demandantes de petróleo, de energia, muito provavelmente a gente vai continuar eventualmente vendo essa queda do preço de petróleo que a gente está vendo agora. Eu diria que talvez não caia muito mais, que a gente voltar para aqueles preços que a gente estava ano passado, $70 o barril, talvez seja mais difícil de ver isso acontecer, porque a gente ainda está passando pela guerra, né? A gente tem uma situação ainda de conflito com a Rússia, tem essa dificuldade da produção que vem da Rússia nesse momento, então o preço do petróleo pode cair um pouco mais, mas talvez não tanto ainda para os patamares que a gente estava no ano passado. Se a gente junta com o câmbio, né, que também está no patamar relativamente favorável, isso transparece em preços de combustíveis, como vocês bem lembraram, nas últimas quedas, nas recentes quedas, que muito provavelmente a gente pode ter boas notícias ainda acontecendo aí ao longo desse segundo semestre. Minha turma, vamos completar aqui a análise do Sérgio, com ele falando, dando a sua visão
sobre o comportamento do mercado brasileiro, esse descolamento que vimos nos últimos dias, se ele é sustentável, o que exatamente está na cabeça do mercado doméstico, para a gente estar indo tão positivo enquanto lá fora está todo mundo em modo pânico. Vamos ouvir o Sérgio. Mas o mercado tem vivido no dia a dia, né? O rally de ontem foi muito devido à decisão do Copom, que o mercado estava muito apreensivo, muito na expectativa do que seria, o que o Banco Central sinalizaria, né? E a leitura que o mercado fez é que, olha, provavelmente se encerrou nesse mês de agosto, talvez tenha uma alta residual em setembro no máximo, mas talvez ela nem aconteça, mas de fato a gente está ou chegou no ciclo final ou muito próximo de efetivamente chegar no ciclo final de alta. E o mercado fez a leitura positiva nesse sentido de que sem subir mais taxa de juros, que havia esse risco, havia essa percepção de que poderia acontecer, você tem uma perspectiva positiva em termos de bolsa, tem uma perspectiva positiva em termos de câmbio, que é o que a gente viu acontecer ontem. Mas a questão toda é, isso dura ou não, né? O cenário internacional ainda vai trazer riscos por conta da recessão que está vindo aí pela frente, e no cenário doméstico, como você lembrou, Thaís, a gente tem uma eleição para lá de conturbada, né? Não vai ser uma eleição simples como foi as outras no passado. A gente tem um quarto trimestre aí que promete ser bastante turbulento e eventualmente reverter um pouco desses ganhos que a gente está tendo agora. Então, está tranquilo no terceiro tri ainda, mas quando chegar ao quarto trimestre, com outubro tendo a eleição, as decisões de política econômica de quem virá presidente, eu acho que vai ser um trimestre bem mais complicado do que a gente está vivendo agora. Então, a gente precisa ter um pouco as barbas de molho nesse sentido. Você pode nem lembrar mais, porque faz tempo que a gente não fala dela, da Eletrobras. Chegou o dia da Assembleia Geral dos Acionistas para eleger o novo conselho da Eletrobras, já com uma configuração completamente diferente depois da capitalização da companhia e a saída do governo na posição de acionista majoritário dessa ex-estatal. Agora, uma holding, uma empresa de capital difuso, misto e que, portanto, precisa de uma nova governança. Essa Assembleia vai ter que tomar 3 decisões, basicamente. Primeiro, a composição do conselho. Segundo, quem vai ser o CEO da companhia, e aqui tem um lance super interessante. E o terceiro ponto é o prazo do mandato desse novo CEO e do novo conselho, porque, pela lei, o mandato dura 2 anos, mas quando há uma mudança importante, significativa na composição acionária, o conselho, a assembleia, os acionistas podem aprovar um mandato maior. Então, a expectativa dessas 3 decisões é, primeiro, aprovar os 9 nomes que foram apresentados ali por aqueles nomes e acionistas que têm uma grande fatia da companhia, que já cresceram a sua fatia na companhia no processo de capitalização. Então, a expectativa é de aprovação dos nomes que já foram, inclusive, analisados pelo Comitê de Pessoas da Eletrobras e está tudo ok. O segundo, que é o super interessante, é a volta de Wilson Ferreira Júnior. O executivo foi para a Eletrobras em 2016, meados de 2016, pegou uma companhia destruída, com prejuízos absurdos, com distribuidoras que arrastavam e puxavam a Eletrobras para o buraco cada vez mais fundo, conseguiu reestruturar a companhia inteira, teve permissão do Congresso para vender as distribuidoras, que não fazia mais, na verdade não fazia parte do escopo ali do que era mais importante para a Eletrobras atuar e investir, e correu para melhorar a eficiência e a atuação da Eletrobras, tanto na geração quanto na transmissão de energia, que ela responde pela maior fatia do setor elétrico brasileiro. O Wilson Ferreira fez praticamente um milagre, mas não conseguiu aumentar a capacidade de investimento, que garantiria uma melhora contínua dos resultados da Eletrobras e da sua eficiência, portanto, sua prestação de serviço. Ele saiu da Eletrobras em janeiro de 2021, numa sinalização do Congresso Nacional recém-renovado, com a chegada de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, dizendo que, olha, não sei não se vai rolar a aprovação do projeto que permite a capitalização da Eletrobras. No dia seguinte, ele foi lá e pediu demissão. Pois bem, ele assumiu a Vibra Energia, a antiga BR distribuidora da Petrobras, e quando a capitalização da Eletrobras terminou, ele pediu demissão da Vibra e virou
o grande nome esperado. Então, a expectativa é de que ele volte e siga fazendo o trabalho, construindo sobre os fundamentos que ele mesmo criou na Eletrobras. Sobre a terceira decisão importante de mandato, é bem possível que sim, o mandato de 3 anos seja aprovado para garantir uma transição desse novo formato do corpo de acionistas da companhia, garantir aí um período de menos volatilidade, mais continuidade, portanto, uma gestão mais eficiente para a Eletrobras. A maioria dos bancos aprovando e recomendando compra. Então tem potencial grande aí de valorização das ações. De qualquer forma, vamos acompanhar e na semana que vem a gente atualiza aqui como ficou o quadro desse Dream Team esperado para a governança da Eletrobras. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, a gente vai falar de Open Banking, porque claro, somos o CNN Money, então o objetivo aqui é sempre pautar os mais diversos assuntos dentro da economia, e às vezes não aquele assunto que está chamando mais atenção no dia, mas é um assunto que é importante de uma forma geral, é o caso do Open Banking. A gente teve acesso a uma pesquisa da Boa Vista, que foi divulgada em primeira mão para o CNN Money, mostrando que só 50% dos brasileiros conhecem o Open Banking. Então, já que a gente vai falar dessa pesquisa e dos detalhes dela, como a metade dos brasileiros não conhece o Open Banking, vamos trazer aqui uma explicação para você que ainda não escutou falar ou não está muito familiarizado. Bom, o Open Banking é um conjunto de iniciativas para aumentar o compartilhamento de dados dos brasileiros dentro do sistema financeiro. Então, se antes o banco era dono dos seus dados, do seu histórico de crédito, sabia do seu histórico de inadimplência e tudo, foi criado todo um sistema para que as tecnologias dos bancos e os seus sistemas, por meio do chamado API, fossem integrados, e com isso, o que importa para o consumidor final é que os seus dados, eles não ficam mais restritos àquele seu bancão que você tem conta já há um tempo. Você pode usar esses dados também para levá-los para outros concorrentes, para outros bancos, e com isso, ver qual que é o melhor produto para atender os seus objetivos, o seu perfil. Bom, de um jeito um pouco mais simples, fazendo aqui algumas analogias, algumas coisas que acontecem na prática com o Open Banking. O banco passa a entrar no seu aplicativo de mensagem, então é possível fazer um pagamento pelo aplicativo, isso a gente já está vendo acontecer. Dá para comparar, então, as opções tanto de investimento, quanto de previdência, quanto de seguro, de crédito, entre várias instituições, porque o seu dado não fica mais restrito. Claro que o sistema ainda está sendo implementado, então ainda não aparece na sua capacidade plena de funcionamento, mas a ideia é que quando tiver 100%, o que vai acontecer aqui é como se você antes tivesse acesso a um shopping, que é o seu banco, com vários produtos, só que de uma marca só, como se fosse um shopping com vários produtos de uma marca própria, e de repente, com a implementação do Open Banking, esse shopping passa a ter vários produtos, como já tinha, mas de várias marcas diferentes. Então, você entra no shopping para escolher ali qual que é o produto que melhor te atende. E aí, seguindo então com esses dados da pesquisa, 29% dos brasileiros já ouviram falar do Open Banking ou têm algum conhecimento, 21% consideram conhecer o tema suficientemente. Então, dá aí mais ou menos metade das pessoas que conhecem o Open Banking. 49% dos brasileiros dizem que querem aderir ao sistema e 48% estão dispostos a ceder os dados se conseguirem melhores condições financeiras, seja para empréstimos, investimentos ou o que quer que seja. Só que 51% ainda se declaram indecisos em relação à adesão ao Open Banking. Isso é um dado interessante porque mostra que, apesar de todos esses benefícios que o sistema pode trazer em termos de concorrência, de eficiência, as pessoas ainda estão muito reticentes quanto ao Open Banking. E os motivos são: 27% têm receio sobre o sistema, 23% dizem que falta clareza, 23% têm dúvidas sobre o compartilhamento de informações, 20% temem fraudes e 10% falam que não querem aderir porque não é obrigatório. Então, essa pesquisa da Boa Vista, ela reforça e evidencia algo que os especialistas já vinham falando. Como o sistema ainda não está funcionando 100% e até existe uma resistência aí de algumas das grandes instituições, porque justamente quando esse sistema funcionar de forma plena, a concorrência vai aumentar muito no mercado. Então, o que acontece é que ele não está avançando na velocidade talvez desejada pelo Banco Central, e as pessoas ainda têm um desconhecimento sobre o Open Banking, que é a grande barreira hoje para o funcionamento desse novo ecossistema. A gente parece ter um pouco de medo, né, dessas revoluções assim tão modernas, mas faz parte, minha gente, e a ideia é ir compartilhando informações, dividindo aqui conhecimento para a gente aprender juntos e interagir com essa modernidade, né? Parece inescapável, e na hora
hora que a gente aprender, quem sabe, a gente vai saber muito bem se beneficiar dela. O CNN Money de hoje fica por aqui, terminando a sexta-feira, a semana. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.